de link agora e eu vou chamar o Michel, ele tem informações sobre as cidades mais violentas. Quando você fala em cidades violentas, são cidades que também têm envolvimento do tráfico de drogas, né? Praticamente tudo que está envolvido com o tráfico de drogas movimenta o setor policial. Então, isso é diário, também isso. É isso aí, né? Eu quero saber uma coisa. Eu acho que Paranaguá está em destaque nessa informação que você vai trazer. Ou estou errado, meu querido? Tony, infelizmente você está certo. Paranaguá está realmente figurando entre as cidades mais violentas do país. Ao todo, Tony, são 3 cidades aqui do estado do Paraná que compõem essa lista das 50 cidades mais violentas do Brasil. Paranaguá, aqui no litoral do estado, e também Almirante Tamandaré e Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, que aparece então nesta lista. O dado foi revelado, Tony, durante esta quinta-feira, na 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Conforme então o anuário, Paranaguá está na 34ª posição do ranking. Já Almirante Tamandaré aparece na posição de número 44 e Campo Largo na posição de número 46. O ranking, então, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considera taxa de mortes violentas intencionais, ou seja, homicídios, registradas em 2022 em cidades com população acima de 100 mil habitantes. O anuário ainda não revelou individualmente quantas mortes violentas foram registradas nas cidades mencionadas. O primeiro deste ranking, da cidade mais violenta aqui do país, fica então a cidade de Jequié, na Bahia. Ainda conforme o anuário, o Paraná registrou leve alta nas mortes violentas, em comparação com os 2 últimos anos. No ano de 2021, Tony, foram 2.404 mortes violentas. Já no ano de 2022, foram 2.595 mortes violentas e, infelizmente, Paranaguá acaba figurando aí, Tony, como uma das cidades mais violentas do nosso país, a de número 34, um dado bastante preocupante e bastante triste, não só aqui para a cidade de Paranaguá, mas também com o litoral como um todo. A gente já vê, inclusive, no ano de 2023, que Paranaguá já registra 49 mortes violentas, 49 homicídios, ou seja, Tony, a violência continua repercutindo aqui na cidade de Paranaguá. Dado bastante triste, né, Tony? Preocupante também, acima de tudo. O que me chama a atenção, eu que até peço desculpa se você falou e eu não ouvi, é com relação à comparação que sempre se fez entre Paranaguá e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu sempre esteve na frente, sempre foi a cidade mais violenta do Paraná, sempre que eu quero dizer, nos últimos anos. Mas e agora, você tem essa informação de momento aí ou não tem nesse levantamento que você apresentou, Michel? Tony, a gente pode fazer até mesmo aqui já, a gente pode tirar uma conclusão muito rápida a respeito deste ranking que foi divulgado nesta quinta-feira. Paranaguá é a 34ª cidade mais violenta do país. Em todo o estado do Paraná, somente aqui Paranaguá no litoral, Almirante Tamandaré e Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, são as 3 cidades do litoral que aparecem neste ranking. Ou seja, Tony, até mesmo Foz do Iguaçu, região de fronteira, uma região já conhecida pela violência, pelo tráfico de drogas também, pelo contrabando e todos os outros crimes que acontecem na cidade de Foz do Iguaçu, não aparece nesse ranking. Ou seja, Tony, Paranaguá é a cidade paranaense mais violenta do país, pois é a primeira do estado do Paraná que aparece nesse ranking, sendo inclusive mais violenta que a cidade de Foz do Iguaçu. Excelente a resposta aí. Agora, isso nos preocupa muito. E daí, tudo que é bom a gente tem que copiar. Nós temos que entender como que Foz do Iguaçu retrocedeu tanto no caso do índice de violência. Foz do Iguaçu, se você puxar no mapa, o telespectador, você vai ver que sempre esteve em primeiro lugar.
seguida de Paranaguá. E às vezes à frente de Curitiba, como é o caso, né, que a gente não consegue entender como que pode acontecer isso, mas hoje, infelizmente, a cidade de Paranaguá é a mais violenta do Paraná. Então, medidas de segurança precisam ser estudadas, a gente precisa de mais investimento, de mais incentivo em todos os sentidos para melhorar a segurança pública, que é a responsabilidade de todos. Eu não vejo como não seja só do governo do estado, é só do governo municipal. Não, acho que a responsabilidade é de todo mundo. E daí a gente tem que procurar, daí são as autoridades, né? Entender, fazer esse mapeamento. A gente sabe que o tráfico de drogas é que move a violência por aqui também, e principalmente através do tráfico, a gente tem sempre falado isso aqui no programa, Michel, com a chegada das facções, isso acabou aumentando consideravelmente a violência na cidade de Paranaguá, mas são crimes pontuais, mas são. Coloca a cidade em primeiro lugar. E aí o pessoal sai para roubar, arrombar, e aí todo mundo acaba sendo vítima desse tráfico de drogas, porque você tem a tua loja arrombada, roubada, a tua casa, e aí correria o dia inteiro, né, Michel? A gente lamenta, é um título que a gente não gostaria de ter nesse caso aí, né, Michel? Com certeza, Tony. É importante a gente falar também que um crime acaba levando a outro. Até mesmo, né, Tony, explicando aí, você acabou de falar isso, eu acabo concordando também com você. A partir do momento em que o tráfico de drogas ele se instala cada vez mais na cidade de Paranaguá, outros crimes também começam a se desenvolver na cidade. Roubos, assaltos, mortes violentas também. A gente sabe que a grande maioria das mortes violentas registradas aqui na cidade de Paranaguá tem sim ligação com o tráfico de drogas, guerra entre facções, grupos criminosos, enfim, seja da forma como você aí de casa queira chamar. Mas sim, o tráfico de drogas acaba trazendo outros crimes e, consequentemente, também homicídios aqui para a cidade de Paranaguá. E agora até mesmo confirmando, é a cidade paranaense mais violenta, é o município mais violento do estado do Paraná. E infelizmente esse título é muito triste, Tony. É muito complicado a gente dizer, olha, eu moro em Paranaguá, a cidade mais violenta do Paraná. Realmente é uma situação bastante complicada, a gente não gostaria de estar aqui falando a respeito desse título, né, entre aspas, podemos assim dizer, mas sim, Paranaguá é a cidade mais violenta do estado do Paraná. Isso não significa, Tony, que foi a cidade que mais teve mortes violentas durante o ano de 2022, mas sim, Tony, feita ali uma matemática, proporção, né, de habitantes para o número de mortes violentas. Com certeza, a cidade de Curitiba, a cidade até mesmo de Foz do Iguaçu, tiveram ali mais homicídios, mais mortes violentas. Mas agora, Tony, quando se trata de uma cidade até mesmo pequena, com um pouco mais de 150 mil habitantes e ter um número tão elevado de homicídios, acaba então dando a Paranaguá esse título de cidade mais violenta do estado do Paraná. Como eu disse, Tony, com certeza, Curitiba e Foz do Iguaçu e também outras cidades maiores tiveram realmente mais mortes violentas. Mas o povo, né, a população dessas cidades são muito maiores e é claro que uma cidade tão pequena como Paranaguá ter tantos homicídios acabou então desencadeando aí nesse título. Somos realmente agora a cidade mais violenta do estado do Paraná, de acordo com a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, Michel, obrigado. É a proporção, né? Proporção que tira essa matemática, essa conta da proporção, o número de pessoas, de habitantes. Obrigado, Michel. Obrigado, Bruno. O número de habitantes, o número de ocorrências graves registradas, mortes violentas. Paranaguá está em primeiro lugar. A gente tem que entender que, claro, tem Londrina, tem Maringá, tem Curitiba, tem Ponta Grossa, né? E outras cidades grandes, bem maiores que a cidade de Paranaguá. Mas o que, por exemplo, me chama muito a atenção de forma positiva, qual medida a Foz do Iguaçu tomou para sair do ranking? Eles sumiram do ranking, né? Não estão entre as cidades mais violentas, nem do país, nem do Paraná.
Isso é um dado altamente positivo para uma cidade que vive do turismo, como é Foz do Iguaçu.